Grand Round de hoje tem 2 professores, a professora Patrícia, do Departamento de Pediatria, que vai nos abordar a questão das aplicações da prevenção das doenças mais comuns, um tema esse que foi sugerido pelos 2 professores para a gente discutir esse tema. Patrícia. Cada palestrante eu peço sempre que se restrinja ao tempo, no máximo 20 minutos, já que hoje vocês são só 2. Bom dia, pessoal. A gente está na Semana do Cérebro, então a gente vai falar sobre esse assunto, neurociências. E existe uma série de maneiras que a gente pode pensar em como as neurociências se relacionam com a medicina e como elas são importantes na prevenção de doenças comuns. Eu vou abordar um desses milhares de aspectos. E existe um interesse na literatura, já desde o início do século XX, sobre como as condições do início da vida de um indivíduo afetam a saúde desse indivíduo persistentemente, né? Então, eu trouxe aqui umas imagens de artigos publicados lá na década de 20, 30, 40, no Lancet, BMJ e tal, mostrando que as condições existentes, ambientais existentes no início da vida do indivíduo pode afetar a saúde dele, o risco para mortalidade e para doenças crônicas, como esquizofrenia, por exemplo, persistentemente até a vida adulta. Foi com esse estudo aqui que essa linha se consolidou e o Barker, né, que a gente conhece da hipótese de Barker, teve assim um insight sobre esse assunto. O que ele estava estudando aqui assim, em diferentes regiões geográficas da Inglaterra. Ele viu a taxa de mortalidade neonatal lá na década de 20 e correlacionou isso com a incidência de doença cardiovascular na vida adulta lá na década de 60 e 70. Né? E ele viu que tinha uma correlação bem interessante aqui. Nas regiões onde a taxa de mortalidade neonatal era mais alta, existiam as mais altas incidências de doença cardiovascular 50 anos depois. E aí ele pensou assim, bom, então as condições ali do período perinatal são importantes para determinar a saúde do indivíduo a longo prazo. E ele pensou assim, poxa, tem esse bebezinho que nasceu todo perfeitinho ali, não tem nada faltando, está tudo bem, teoricamente vai ter uma saúde perfeita o resto da vida. Mas, bom, se vocês compararem com um bebê de peso normal, que nasceu no mesmo dia, né, há de se pensar que, além assim, de um déficit anatômico, né, estrutural anatômico, né, que esse bebê tem, existe também, provavelmente, uma alteração funcional, e que isso aí pode deixar uma marca para o resto da vida em diferentes sistemas. Né? E o próprio Barker, então, alguns anos depois, mostrou que isso aí realmente existia. Isso aqui é uma relação entre o peso ao nascer do indivíduo e o risco para o desenvolvimento de síndrome metabólica na vida adulta. Aqui o peso está em pounds, então vocês veem assim, quanto menor o peso ao nascer, por volta ali de 2,5 kg, maior o risco para síndrome metabólica na vida adulta. A imagem é bem semelhante, se vocês pensarem em doença cardiovascular, ele mostrou isso também nos estudos subsequentes. E então a gente, puxa, pensando no desenvolvimento do cérebro no período fetal, que a gente consegue enxergar essa imagem aqui, dá para imaginar mesmo que é um período assim, de alta plasticidade, que qualquer evento, qualquer acontecimento que o indivíduo seja submetido nesse período, vai deixar uma marca mesmo persistente no funcionamento de neuroquímico, bioquímico, neuroendócrino, né? E isso aí realmente vai poder afetar a saúde do indivíduo para sempre. Vários pesquisadores na sequência propuseram que a modulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal é um possível mecanismo que leve a esse aumento de risco de doença crônica na vida do indivíduo. E vocês lembram, isso aqui só para lembrar rapidinho, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal é um dos principais eixos responsáveis pela resposta ao estresse. E aí, quando a gente é submetido a um estresse agudo, o sistema de captação de informação lá do córtex estimula o hipocampo, que manda mensagem para o hipotálamo, que manda mensagem para a hipófise, que vai liberar CTH na circulação, vai lá na adrenal e libera os glicocorticoides, que são os hormônios efetores do eixo, que vão agir em diferentes tecidos e vão promover uma série de ações, como mobilização dos estoques de glicose, redirecionamento do fluxo sanguíneo para órgãos importantes para lidar com estresse agudo, como músculo, cérebro e etc. Né? Os glicocorticoides agem também centralmente lá na volta e inibem o próprio eixo em um mecanismo clássico de retroalimentação negativa. Então, existem receptores para os glicocorticoides lá no hipocampo, por exemplo, que são responsáveis pela inibição e encerramento dessa resposta ao estresse.
Então, como eu estava dizendo, alguns pesquisadores imaginaram que a programação do funcionamento desse eixo persistentemente podia estar envolvido no risco de doenças, como a gente viu, e mostraram realmente que o peso ao nascer também se correlacionava com a função desse eixo. Aqui a gente vê em quilos, e aqui a gente vê a quantidade de cortisol secretado em resposta a um estresse agudo. Isso aqui são crianças de 8 anos de idade. Vocês veem, então, quanto menor o peso ao nascer do indivíduo, maior a secreção de cortisol em resposta a um estresse agudo, também é uma correlação bem interessante. Esse é um dos vários estudos que mostram que isso acontece desde a infância, mas aparece lá também na vida adulta, 60, 70 anos, indivíduos que nasceram com baixo peso respondem mais a um estresse agudo, ou pelo menos respondem diferente a um estresse agudo na vida adulta. Agora, vocês imaginem isso acontecendo após cada evento de estresse agudo que a gente enfrenta, hora após hora, dia após dia, mês após mês na nossa vida. Então, imaginem que isso aí leva a uma exposição bem aumentada em relação a um indivíduo que não tem essa situação, aos glicocorticoides, cronicamente, um pouquinho a cada evento, né? E vocês sabem muito bem que a exposição crônica aos glicocorticoides traz uma série de consequências. Se a gente for pensar na imagem caricata, né, assim, para ficar bem fácil de entender, a gente tem a síndrome de Cushing, né, onde tem uma inundação de glicocorticoides e a gente tem toda aquela alteração clínica, né? Então, há que se imaginar que esses indivíduos que nascem com baixo peso têm mesmo um maior risco para, né, pensem lá no paciente com Cushing, obesidade, hiperglicemia, resistência à insulina, aterosclerose, hipertensão e também transtornos psiquiátricos. Existe uma série de acontecimentos que acontecem ali, que se dão ali no início da vida do indivíduo, que podem programar, que está mostrado, que podem programar a atividade desse eixo de forma persistente. Alguns que acontecem antes de nascer, outros que acontecem depois. Então, eu trouxe alguns para falar para vocês: a restrição de crescimento uterino, doenças crônicas maternas, uso de drogas ou uso de glicocorticoides na gravidez, tabagismo, estresse, e algumas coisas que acontecem depois também, como, por exemplo, a maneira como a mãe se relaciona, ou cuida do filhote ou do filho, também modula a resposta desse eixo de forma persistente. E o estresse neonatal também, da mesma forma. Eu vou trazer alguns resultados do trabalho do professor Michael Meaning, que eu trabalhei lá no Canadá, e que ele estuda realmente isso, variações naturais do cuidado materno. Ele estuda tanto em animais quanto em humanos, e aqui eu vou trazer o modelo animal em que ele viu que o cuidado em que uma rata tem com seus filhotinhos lá se distribui de forma normal na população. Vai ter aquelas que cuidam pouco, as que cuidam mais ou menos e as que cuidam muito. E isso aqui é observado, é feito um score, né? E depois comparando na vida adulta esses filhotes que receberam pouco com aqueles que receberam muito, e submetendo eles a um estresse agudo ali na barrinha preta, a gente vê aqueles que receberam pouco cuidado respondem muito mais a um evento estressor agudo, com maior secreção de ACTH, maior secreção de corticosterona, e existe uma correlação bem interessante também entre o score de cuidado e a secreção de corte no plasma, em resposta a um estresse agudo. Então, um comportamento que acaba afetando persistentemente a resposta ao estresse desses indivíduos, e eles também têm uma alteração comportamental, assim, de terem, os que foram pouco cuidados, terem mais medo, são mais ansiosos, uma série de alterações comportamentais. Só que o grupo do Meaning também foi capaz de mostrar um mecanismo molecular pelo qual essas alterações comportamentais deixam essa marca. Então, o que ele viu foi que esses filhotes de mães pouco cuidadoras, lá no hipocampo, como eu falei para vocês, tem uma menor quantidade desse receptor de glicorticoide que é responsável pela inibição do eixo, ou pelo mecanismo de retroalimentação negativa. E tendo menos receptor eficiente, portanto, existe uma maior exposição aos glicorticoides após cada evento estressante, como eu falei. O mecanismo molecular se dá por uma alteração epigenética dessa região promotora da transcrição do GR, no hipocampo desses animais. Então, tem uma metilação aqui, que não tem nos filhotes que foram muito cuidados, e isso aqui dificulta a transcrição desse gene responsável pela formação do GR no hipocampo. Isso ele mostrou em uma série de trabalhos conhecidos na área, e foi capaz de mostrar que isso aí é persistente para o resto da vida. Vocês vejam aqui a idade do animal, lá no período embrionário, dia 1, dia 6, dia 21, 90 de vida, isso aqui é vida adulta, né? E a gente vê assim que os filhotes de mães muito cuidadoras, existe então uma diminuição da metilação daquela região, nesse período aqui,
e nos filhotes pouco cuidados, isso aqui persiste, mais ou menos estável até a vida adulta. O mesmo grupo trabalha com humanos também, como eu falei para vocês, e que eles estavam tentando investigar associações semelhantes e como isso podia afetar a saúde do indivíduo. Então, o que eles viram aqui foi adultos jovens também dividindo os indivíduos entre muito e pouco cuidadores, e viram assim que, na amostra total, eles estavam medindo o volume do hipocampo por ressonância aqui, né? E viram que na amostra total não tinha diferença se era muito ou se era pouco cuidado. Se tu dividisse pelo peso ao nascer, aqueles que tinham nascido com peso normal também não tinha diferença no volume do hipocampo, mas naqueles que nasceram com peso baixo, né, existia uma interação entre falta de cuidado ou pouco cuidado materno e nascer pequenininho, né, no volume do hipocampo, determinando um tamanho de hipocampo menor. Vocês sabem que o hipocampo é uma estrutura importante para memória, aprendizado e essas coisas, então há que se pensar que esse déficit aqui possa trazer algum impacto nesses desfechos. A gente fez um trabalho em colaboração também com o Michael, numa corte de crianças que ele tem lá no Canadá. Isso aqui, a gente estava avaliando transferência de atenção, que é uma habilidade de focar a atenção em diferentes estímulos, aos 18 meses. E a gente viu uma associação bem semelhante. Aqueles que nasceram com peso adequado para a idade gestacional não tem muita diferença, conforme varia o cuidado materno, mas os que nasceram com baixo peso também tem uma interação entre pouco cuidado e o peso a nascer na habilidade de transferência de atenção aos 18 meses, que é um resultado assim que dá para fazer uma correlação com aquele anterior que eu mostrei. Por fim, eu vou mostrar esse modelo animal aqui, que a gente, só para falar de outro tipo de intervenção que também modula o eixo hipotálamo hipófise adrenal. Esse aqui é um modelo que o pessoal desenvolveu aqui no grupo. Então, as ratas controle têm uma quantidade de maravalha, essa palhinha aqui, para construir um ninho adequado, isso aqui é o normal, e a gente faz uma intervenção, então, dando esse papelzinho, toalha aqui, para ela construir o ninho. Isso aqui vai ficando molhado, vai se perdendo ao passar dos dias, e no fim ela já não tem mais material para construir o ninho. Isso é uma situação extremamente estressante para essa rata. Ela passa um tempão preocupada com isso, não consegue cuidar dos filhotes direito, e como ela cuida e se relaciona com os filhotes. Então, o que as meninas mostraram é que, na vida adulta, aqueles filhotinhos ali, a gente testou as fêmeas nesse teste aqui, que é clássico de ansiedade, né? Então, elas têm que, a gente coloca o ratinho ali, eles têm que chegar lá no meio para comer esse alimento doce aqui, e medir o tempo que elas chegam ali, e o quanto elas comem de ração quando voltam para a sua caixa moradia. Né? A gente viu, então, que aqueles que foram submetidos ao estresse têm maior tempo. Obrigada. Tem maior tempo para chegar ali no doce, e também comem menos quando voltam para a sua caixa moradia, mostrando, então, que estavam ansiosos. Né? Isso aí é um comportamento que outros trabalhos já mostraram que é revertido por ansiolítico, por exemplo, benzodiazepínico. Então, classicamente, a gente pode dizer que eles têm um comportamento compatível com a ansiedade. E a gente viu no mesmo modelo que essas fêmeazinhas também, quando submetidas a um estresse agudo ali, na barrinha preta, elas também secretam mais corticosterona em resposta ao estresse, embora não haja um aumento do ACTH em resposta ao estresse. Então, a gente vê que também existe uma modulação do funcionamento do eixo hipotálamo hipófise adrenal. A gente estudou, assim, buscando uma associação desse achado com humanos também. A gente fez um experimento dentro de um estudo, que é o PROTAIA, que existe na psiquiatria, e que avaliou adolescentes aqui da região de abrangência da UBS, aplicou escalas de ansiedade, de cuidado materno, e aí a gente teve acesso a esses dados e viu que existia mesmo uma correlação negativa entre a quantidade de cuidado materno que o indivíduo reportava naquela escala e o nível de ansiedade. Quanto mais a mãe cuidava, menos ansioso era. Quanto menos a mãe cuidava, mais ansioso era. Então, o que a gente pode tirar disso aí é que diferentes eventos que acontecem lá no início da vida afetam persistentemente o funcionamento do eixo hipotálamo hipófise adrenal, entre outros eixos. Que variações no funcionamento do eixo hipotálamo hipófise adrenal pode aumentar o risco para doenças crônicas comuns da vida adulta, como a gente viu, aterosclerose, doença cardiovascular, síndrome metabólica, transtornos psiquiátricos, ansiedade.
e que o conhecimento sobre esses mecanismos neurobiológicos é importante na prevenção dessas doenças, seja na identificação precoce de populações vulneráveis, ou seja, através da promoção da saúde nesses períodos críticos, como período pré-natal, pós-natal imediato, ou mesmo a infância, no início da infância. Isso aí. Bom, a Patrícia focou na questão da prevenção, e o meu enfoque agora é, uma vez o dano realizado, instaurado, como tentar... E eu vou falar sobre novidades terapêuticas, mas com ênfase na neuromodulação ou na neuroestimulação não invasiva, como queiram. Tem vários nomes hoje para designar essa prática terapêutica. Eu gosto muito dessa frase, que é do meu orientador, que eu fiquei 8 meses em Boston, de que os distúrbios neurológicos, na verdade, eles não são simplesmente decorrentes de um AVC, aquela lesão que está ali, mas muitas vezes da tentativa desse nosso cérebro em adaptar-se a esta lesão. Então isso nos remete ao termo plasticidade, que está em moda agora. Plasticidade. O que é a plasticidade? Nós temos 2 tipos de alterações plásticas decorrentes de uma lesão. Eu posso ter uma alteração compensatória e benéfica, que todos nós desejamos, estimulamos, e torcemos e tratamos. Isso vai ser uma medida plástica adaptativa, ou ela pode ser disfuncional, mal adaptativa. E esse é o grande conceito que propagou o avanço das publicações e dos insights sobre a neuroestimulação, a estimulação cerebral não invasiva, que eu vou falar agora para vocês. Existem vários exemplos de doenças em que ocorre isso. Nos Estados Unidos, agora, o grande interesse é os soldados que voltam do Iraque e que têm uma série de vivências extremamente traumáticas e que voltam para o seu país e passam a revivê-las persistentemente, no que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que ocorre também em sobreviventes de desastres aéreos, de desastres de carro, de separações, ou de, enfim, relacionamentos inclusive. Mas outras doenças como AVC também, depressão, essa má capacidade que algumas pessoas têm em se adaptar, em que ele passa a sofrer muito mais pela tentativa de se recuperar do que a própria lesão. No caso das doenças degenerativas, existe uma lesão degenerativa, mas também existe uma plasticidade tentando reverter. Então, existem Alzheimer mais rápidos, existem Parkinsons mais rápidos e mais lentos, dependendo da capacidade de plasticidade, ou de mal, de boa plasticidade que o sujeito tem. Por exemplo, os pacientes com dor crônica, intratável, a dor regional complexa, ou a distrofia simpático-reflexa, que todo mundo conhece, quase intratável, o cérebro desses pacientes é visualmente diferente. Isso faz com que o paciente, então, adote um conhecimento de sua dor, que é periférica, e passe a incorporá-lo aquilo na sua vida de forma disfuncional. O cérebro dele se adapta de uma forma doente. Esse é um estudo do Mayhoffner, que é um colaborador da época de Barcelona, que depois ele tratou esses pacientes, o cérebro voltou a ser do mesmo tamanho, a parte motora, do que o cérebro de uma pessoa que nunca teve uma dor, que é aquela dor que fica a mão. Eu não trouxe aqui porque é horrível, enfim, nós estamos comendo, e aquela mão inchada da distrofia simpático-reflexa. Então esse é o princípio da neuromodulação, é tentar aumentar a atividade cortical adaptativa que ocorre, ou suprimir aquela atividade mal adaptativa, que uma porcentagem de pacientes acarreta. Nem todo mundo que sobrevive a um desastre aéreo vai ter transtorno de estresse pós-traumático, porque esse paciente teve uma alteração plástica bem adaptativa. E também, outra vantagem desses métodos aqui que eu vou explicar, que é de neuroestimulação e neuromodulação, é um termo que depois a gente vai aprofundar num futuro evento, é porque eles não têm nenhum efeito adverso, praticamente zero. Eu vou explicar. Então, se tornou realmente uma opção atraente, não só na neurologia, mas outras patologias em que existe essa mal adaptação. A gente vai no PubMed e coloca essa palavrinha aqui, NIBS, que é Non-Invasive Brain Stimulation, que é diferente dos eletrodos, aqueles do Parkinson, DBS, que são Deep Brain Stimulation, que tu abre literalmente buracos na cabeça do paciente. Nessas técnicas, não. A gente faz estimulação totalmente externa no escalpo, tanto TMS, que é a estimulação magnética, quanto TDCS. Eu peço para vocês que tentem memorizar essas siglas, porque isso aqui é magnético, isso aqui é elétrico, porque senão fica difícil eu repetir todo. Transcranial Direct Current Stimulation.
deixa assim, só para a mensagem que é magnético elétrico, veja como está aumentando o número de publicações no PubMed, revelando então o interesse de toda uma neurologistas e não neurologistas, psiquiatras inclusive. Aqui tem um exemplo dessas duas práticas. O TMS então é uma estimulação magnética que se dá pulsada, frequente, e o TDCS se coloca essas duas plaquinhas ligadas a um radinho de pilha, que coloca no bolso e estimula 20 minutos por dia. Então essa é magnética, essa é elétrica. E o cara que inventou, casualmente é o mesmo nome do Barker, o cara que inventou isso, ele inventou e publicou no Lancet uma pequena carta, apenas estimulando e provando que aquilo seria útil para fazer diagnóstico de um AVC, por exemplo. Pronto, ele quis isso para diagnóstico, estímulos únicos. Mas isso evoluiu, principalmente com os editoriais e as pesquisas do Mark Hallett, que é o grande professor do NIH, e que vem, então, com muito interesse nessa área, publicando em revistas de alto impacto, do TMS, que é a estimulação magnética. E isso se tornou uma prática muito corriqueira nos laboratórios de neurofisiologia, onde se faz eletroneuromografia e TMS. O TMS seria a parte central para avaliar. Então, aqui são as pessoas que eu pude conviver nesse tempo em Barcelona, o Torval Soler, Fred, se escreve o capítulo do Candel, o próprio Barker e o Pascoal Leone aqui, que eu fui reencontrá-lo em Boston, que ele estava para um curso em Barcelona. Então, esse coil, que se chama essa bobina, ela pode ser de maneira diagnóstica, mas também repetitiva. Tac, 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 em alta ou baixa pressão. Frequência. Em alta frequência, nós temos um estímulo que, em baixa frequência, é inibitório, vai inibir o teu cérebro, e se tu der muita frequência, que é essa aqui, tu vai excitar o teu cérebro. É claro que acima de 25 Hz, tu já cria algum risco para o paciente em termos de convulsão ou de hiperexcitabilidade, mas abaixo dessas frequências não existem relatos na literatura de efeitos adversos. E esse pesquisador, o Nietzsche, em 2001, publicou já o TDCS, que é o elétrico, que se bota aquelas pequenas eletrodinhas na cabeça e se viu que o cérebro permanece excitado mesmo depois de ter parado a estimulação. Quanto mais se estimula, do tempo, de 0 a 20 minutos, por mais horas o teu cérebro vai ficar alterado. Ou seja, ele estava mexendo em plasticidade. Então, esses foram os estudos seminais que lançaram as bases para as pessoas irem atrás da clínica. Aqui é o Nietzsche nos visitando, lá no MD8. E que se baseia na colocação desses eletrodos, que vai variar de região dependendo da doença, da fisiopatologia da doença, mas é bem simples aqui. Se coloca isso aqui, uma esponjinha com água, e já se sabe a distribuição dessa corrente. Antigamente, na verdade, isso se fazia desde 1804, com a polarização do cérebro. O que tu faz com essa prática elétrica é polarizar o cérebro, ou seja, fica um dipolo, e esse dipolo, então, facilita ou inibe as plasticidades indesejadas. Isso aqui foi feito pelo grupo também do Fregni, com o pessoal do MIT. Então, hoje já se sabe por onde andam essa corrente. É uma corrente que, para o paciente de 0 a 10, ele refere desconforto grau 2. E foi o que a gente fez nesse laboratório de neuromodulação de Harvard, TMS e TDCS, mas principalmente TDCS, que é... Por que o TDCS? O TDCS, além de oferecer menos risco do que o TMS repetitivo, ele custa, em média, 250 a 300 dólares esse aparelho, em contraste com os 300 mil dólares da estimulação magnética. Então, eu vou resumir, eu não vou me aprofundar, porque esse tema é um tema de um futuro evento em que cada uma da sua especialidade vai se aprofundar na fisiopatologia e do porquê que essas pessoas melhoram, mas eu vou dizer o que mais tem despertado atenção na comunidade em termos de tratamento. O primeiro deles é o AVC, que o Fregni, em 2006, se deu conta que a gente está muito preocupado com o cérebro em que houve o AVC. A gente não dá bola para o cérebro bom. Só que esse cérebro bom, quando o sujeito tem AVC, o hemisfério bom, ele passa a hiperativar-se. E nessa sua boa intenção de hiperativar-se, ele acaba inibindo o cérebro que sofreu AVC. Então, o Fregni teve a ideia, eu não quero estimular o cérebro do AVC porque eu tenho medo de convulsão, então eu vou inibir o cérebro bom. E foi o que ele fez nesse estudo, fazendo 5 sessões e com uma melhora motora impressionante. Eu diria 40% a 50% de melhora nas escalas de função desses pacientes. Na epilepsia, utilizando o TMS também, a gente vê que, usando o TMS, os pacientes, usando só na primeira semana, eles têm menor número de crises nas semanas subsequentes, em comparação com o sham, que seria aquele
estímulo quase igual, mas aqui não tem nada, só tem o barulho. Nós desenvolvemos essa capa, dá para ver que sou eu aqui, pensando nisso, pensando em um sistema em que, ao mesmo tempo que tu detecta a convulsão, tu pode mesmo engatilhar o aparelho, para que ele iniba essa hiperatividade que é característica da epilepsia, que são as convulsões, que são as descargas cerebrais anômalas. Então, isso breve vai estar acessível no PubMed por vídeo, que agora, nos Estados Unidos, não sei se aqui está na moda, as revistas vídeo. Tu publica PDF, tu clica num trocinho e tem um vídeo. Então, isso vai ter uma demonstração. É bem interessante, a ferramenta é interessante. Só que, claro, isso aí está $10 mil. Já sai um pouco do orçamento. A dor é, como todo mundo sabe, a dor crônica não serve para nada. A dor crônica é uma passividade mal adaptativa por definição. A dor aguda a gente precisa dela. A crônica não tem função. Então, o Fregner e o Pasqualeone, aqui nesse artigo de revisão, definiram algumas regiões interessantes para fazer a estimulação. Em recente meta-análise de dores periféricas, se vê que existe um efeito significativo do TMS no tratamento de dores, mesmo em dores periféricas, assumindo que essas dores periféricas geram alterações no cérebro mal adaptativas e que podem ser tratadas por essa técnica. A cognição, a grande pergunta, será que estimulando o nosso cérebro nós vamos melhorar a nossa performance, nessa época da Ritalina, do que a gente chama de neurologia cosmética, ou seja, melhorar pessoas normais? Parece que sim. Os estudos que estudaram, os trials que estudaram, tudo isso é randomizado, duplo cego e contra placebo. Eles estudaram diferentes dimensões da cognição e quase todos eles têm efeitos persistentes, até 30 horas, dessas estimulações, principalmente o TDCS. Distúrbios autonômicos, esse sistema que nós não temos controle, ele está implicado em várias doenças. Essas são as doenças. Principalmente nessa. Então, através de uma meta-análise, todos os estudos que fizeram TMS e TDCS para ver se eles alteravam o sistema autonômico, para ver se isso é passível de tratar um paciente hipertenso. Então, nos reunimos com o pessoal do Beth Israel, que está aqui, o Pasqualeone, e fizemos uma revisão sistemática a pergunta era, TDCS ou TMS afeta o sistema autonômico e, portanto, poderia ser utilizado para tratar patologias em que o sistema autonômico está implicado? Então, a gente fez um levantamento de todos os estudos no PubMed e outros bancos de dados, e a resposta é sim, sim, se pode modular o sistema autonômico através de um estímulo central. Ou seja, a dúvida era, será que a gente só estimula o córtex com essas coisas? Não, parece que o estímulo realmente se propaga e atinge estruturas subcorticais responsáveis pelo controle autonômico. Comportamento. Craving. Também está super na moda, né? Por que está na moda? Obesidade. Fissura por comida, fissura por marihuana, fissura por álcool e fissura, claro, por crack. Então, o pessoal da USP atualmente está... Todas as verbas do CNPq, todas as instituições estão realmente muito interessadas nesse método, que, repito, 20 minutos ao dia por 5 a 10 dias. Então, tem várias coisas saindo aqui. Os endocrinologistas podem estar interessados nisso. De que maneira podemos modular, utilizando 2 eletrodos no dorso lateral prefrontal cortex, que é a parte de programação, de impulsão, de impulsividade. Será que podemos... Esses estudos dizem que sim, mas, repito, são todos estudos fase 2, ou seja, poucos pacientes. Então, a curva de aprendizado é que vai nos dar a resposta do que pode ser aplicado ou não na nossa prática clínica. Alucinações auditivas é a grande propulsora do uso do TMS, então tem meta-análises que apenas beneficiam esse sintoma, o resto não, para pacientes com esquizofrenia. E tanto o TMS, em 96, no Lancet, do Pasqualeone, quanto agora o pessoal da USP, comparando sertralina com TDCS para depressão, encontraram resultados bastante impressionantes e que mereceram alguns editoriais. Vocês vão ver o Brunoni. O Brunoni parece um menino de 16 anos. Foi o pesquisador que escreveu esse paper, orientado pelo meu professor lá de Harvard. E interessante que a Rede TV News fez uma enquete. Foi feita uma pesquisa na USP, que é aquele estudo que saiu agora, semana passada, e você
faria um tratamento para depressão baseado em estímulos elétricos sobre o scalpo? E 75% diz que sim. Quer dizer que, claro, as pessoas não sabem, mas o medo dos efeitos adversos dos fármacos antidepressivos é da mola propulsora do interesse das pessoas por um tratamento assim. E recentemente nós tratamos um paciente, veja como é que é a organização aqui, pega o aparelhinho se liga até o scalpo. Essas são as escalas psiquiátricas, essas aqui são de depressão, essa aqui é de mania. Veja que eu estimulei, ele tinha esses scores aqui, moderadamente altos, segundo os psiquiatras, eu fiz isso com o pessoal da psiquiatria. E veja bem que estimulei 10 dias, houve uma queda importante, não foi alterado os medicamentos, ele usava 5 medicamentos diferentes, entre antidepressivos e antipsicóticos. E fui mantendo ele 2 estímulos a cada semana, e na 20ª semana, ele está 20 dias sem a estimulação e o efeito sustentado, e tomando agora 2 medicamentos por dia. O estudo anterior fala de que isso não foi placebo, porque isso foi testado sertralina versus TDCS, 4 grupos. Mas ninguém sabe o que podemos fazer a mais com esse paciente, porque eu segui o protocolo daquele estudo. Então, ninguém sabe o que acontece nesse paciente depois da 6ª semana. Então, obviamente, carecem estudos a longo prazo para ver se isso não é apenas uma honeymoon aqui, e depois o paciente sobe de novo. Reparem que ele ficou meio maníaco. Ele estava ensaiando uma mania aqui. Na verdade, essa escala de mania, ela só é significativa quando ela está nesse ponto. Mas aqui foi aumentado o lítio dele, então foi modulado. Então tem que ter esse cuidado. O Brunoni, naquele estudo, relatou 2 episódios de virada maníaca, utilizando essa técnica. Então, mensagem, não dá para fazer sem uma equipe, sem pessoas que realmente conhecem o outro lado. E esse aqui nós publicamos, um paciente com mania intratável, que chegou com scores altíssimos, tanto de mania quanto de agitação psicomotora. A gente fez o TDCS, a agitação ficou persistentemente reduzida, e a mania voltou em menor grau, e depois cedeu. Provavelmente aqui o efeito do medicamento, efeito prolongado do medicamento. Enfim, isso aqui despertou interesse, porque até então ninguém tinha usado para mania aguda. Ele não era candidato ao ECT, porque ele tinha contraindicações, então estava indicado. A gente está fazendo muito em pacientes refratários, nunca em pacientes como primeira escolha. Tá? Mas esse foi o primeiro estudo fase 3. Esse aqui foi 120 pacientes. E era isso, esse é o grupo de São Paulo que vem tocando e publicando coisas nessa área, mas ressaltar também o nosso pessoal que está interessado nisso, que é, além de mim, que sou neurologista, o professor Volney Calmo, que é da anestésio, e o professor Abreu, que tem também utilizado ambas técnicas, TDCS ou TMS, para os seus pacientes com dor e seus ratinhos também, e para os pacientes com distúrbios psiquiátricos. E ressaltando a atividade do dia 10, que nós vamos aprofundar em cada uma dessas 3 áreas, dor, neurologia e psiquiatria. Eu vou trazer alguns vídeos também, para vocês verem que é uma coisa muito simples, e o meu objetivo, então, é popularizar o uso para que seja uma alternativa viável e de baixo custo aos pacientes. As conclusões são essas. TMS mais para diagnóstico, TDS para tratamento, porque é mais prático e barato, mas que falta muita coisa ainda para a gente definir guidelines estritos para isso. Esse é o grupo lá de Boston. Eu deixo vocês com essa foto, aquela vista ali do meu escritório. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo restrito. Vamos abrir para discussão? Perguntas? Juliane, tocaram fundo na tua área. Eu sei que tem um grupo da Maria Celeste, porque quando eu estava no comitê de ética há pouco tempo, eu vi alguns projetos para uso na menopausa. Exatamente. Então existe um protocolo aí andando, e é isso que eu te respondo. Obstetricianado. Tem alguma comissão de ética, assim, os critérios éticos, isso, o que está se vendo é que isso mexe muito com comportamento, né?
Quais são assim os aspectos éticos desses trabalhos? Os pacientes sempre, o grupo de pacientes que se merece fazer isso são sempre pacientes refratários, em que o custo-benefício é medido. Mas os estudos a longo prazo, em termos de comportamento perene, além da mania que pode ser ativada nos pacientes deprimidos, pacientes que não têm comorbidade psiquiátrica não costumam obter nenhum tipo de comportamento mais sério. O que está se vendo agora é em crianças. A questão da criança ainda está relativamente em aberto, mas está se avaliando agora a segurança em crianças, especialmente para distúrbios do desenvolvimento. Tentar alterar a plasticidade da criança já no início. E a criança muito mimada, assim, de uma super mãe, muda muito o cortisol ou não? Pois é, isso é uma questão que se discute bastante. Tem alguns grupos de pesquisa que realmente acham isso, que apesar de ter mostrado ali o oposto, né, que a mãe muito cuidadora acaba protegendo, mas tem gente que argumenta isso. Assim, que tem um limite sutil entre o cuidado e superproteção, né, que a gente começa a ir para esse outro lado. Em humanos, por exemplo, todas as escalas de superproteção, assim, em diversos questionários, se relacionam com mais depressão, mais ansiedade nos adultos, né, na vida adulta. Então, é um balanço bem delicado. Assim. As mães vão ter que estudar um pouquinho de neurobiologia. Alguma pergunta, pessoal? Sim. Sem dúvida, tem razão. O baixo peso realmente modula, e se mostrou isso aí, né, que os que nascem com baixo peso têm mesmo o funcionamento do eixo e diversos outros desfechos diferentes. No caso ali do experimento aquele com ratos que eu mostrei, não se fazia nenhuma intervenção, né, nos animais. A única coisa era se observava o cuidado. Então, eles não tinham mais nada, assim, era só a diferença entre os grupos, era só o cuidado, né. Então, por isso, ele chama de variações naturais do cuidado materno, porque não se fazia absolutamente nada. Mas, assim, sem dúvida que o peso tem que ser levado sempre em conta nesse tipo de estudo, né? Para ver se o resultado é relativo ao cuidado ou ao peso. Tem toda a razão. Não tinha uma máxima que o prematuro ele é sempre estressado e ele acaba recuperando o tempo e ele acaba tendo um desenvolvimento até mais rápido? Isso não é benéfico? O prematuro a gente entra num campo à parte, assim, que o prematuro basicamente nasceu antes só, não necessariamente nasceu pequeno para aquela idade gestacional, né? Então ele tem, dependendo do que ele enfrentar ali no período neonatal, sepse, ventilação mecânica e tal, ele tem possibilidade de se desenvolver muitas vezes bem dentro do passo dele, né? O problema pior em termos dessas doenças crônicas parece ser aquele que nasce com peso baixo para aquela idade gestacional dele, né? Ou restrito, ou PIG. Né? Ambos, TDCS e TMS, apenas foram aprovados para depressão. A gente está fazendo aqui em nível de pesquisa, né? Esses pacientes fazem parte do protocolo, mas eu acho que em nível de exceção, já demonstrando a ausência de efeitos adversos, eu acho que isso pode e deve ser oferecido ao paciente.
Off-label, exato. Exatamente. Helena. Chego até aí. Tua voz é boa, tua voz é boa. Eu vou te dar as palavras do Pascoaleone, que tem 500 e poucos artigos nessa área, ou seja, pensa muito sobre isso. E agora o novo reitor de Harvard, em função da sua, enfim, profundidade nas coisas, ele simplesmente disse assim: nós temos um tratamento, nós temos uma mudança de comportamento, nós temos uma caixa preta no meio disso. Eu não sei. Tá, existem 3 hipóteses: de que isso libera neurotransmissores, de que isso altera a estrutura do cérebro, como se viu, mas não se sabe se mudou porque mudou a estrutura do cérebro, ou porque existe um estudo do Nature que tem alteração da expressão gênica desses pacientes. Mas é tudo assim, aconteceu, mas de que se mudou o comportamento por causa dessas 3 coisas, não se tem certeza, porque não se tem uma correlação linear. Mas, enfim, é isso. Mais estudos. Excelente pergunta. Tem 2 ensaios clínicos para o chamado, que é o Waterloo da neurologia e da otorrinolaringologia, que chama-se zumbido. Tá? Então existe muito interesse no zumbido, porque alguém consegue tratar zumbido aqui nessa sala? Então esse é um bom exemplo, por isso que a pergunta é pertinente. Então o professor Sadi, a gente tem conversado um pouco sobre qual a melhor área. Tem 2 áreas, ou temporal ou bifrontal, para poder aliviar esse sintoma. Já tem 2 trials com poucos pacientes revelando uma melhora desse sintoma. Então, esse é um exemplo de doença intratável que se poderia fazer. Como é teu nome? De onde tu é? Tá ótimo. Excelente pergunta. O ECT é um neuroestimulador. A estimulação elétrica é um neuromodulador, ou seja, um gera potencial de ação no neurônio, outro só excita o neurônio. Então, esse estudo não existe, porque são práticas diferentes. Mas existe o ECT versus TMS. Isso foi feito em 2001, no Lancet também, e provou que é igual. O efeito antidepressivo agudo do TMS daí é mais violento. Muito bem. 2 comentários finais. Primeiro, não esqueçam de levar o resíduo do lanche. Em segundo lugar, convidá-los para a aula inaugural da Faculdade de Medicina, na quarta que vem. E eu queria cumprimentar os palestrantes. Eu acho que esse é o propósito do Grand-Round, é um tema assim, novo, palpitante, e que esse é o cenário onde a gente tem que discutir esses temas. Tragam os temas para nós que a gente transforma eles em Grand-Round. Muito obrigado.